Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples, e o nosso tema hoje é animismo. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando os nossos conteúdos, beleza? Muito bem, animismo, no contexto da mediunidade, se refere à influência natural do médium no processo de comunicação. Isto é, o espírito chega, quer trazer uma carta psicografada. O médium não vai simplesmente pegar o lápis e escrever linha por linha aquilo que o espírito está querendo dizer. Porque para que ele possa colocar no papel, o pensamento do espírito passa antes por seu cérebro. E nesse processo ocorre uma tradução. Então aquilo que o médium de psicografia coloca no papel é uma tradução daquilo que o espírito está querendo dizer. A mesma coisa acontece na incorporação. Tem muita gente que acha que quando o médium incorpora, ele vira o espírito. É como se o médium desmaiasse e o espírito então pudesse agir livremente. Não é assim. Mesmo nos médiuns inconscientes, o processo de interpretação da mensagem está acontecendo. Porque o médium perdeu a consciência, mas o cérebro está ali funcionando, recebendo os impulsos do espírito e fazendo a tradução. Para ficar mais fácil entender o que eu estou dizendo, vamos fazer um paralelo com os tradutores aqui na Terra. Você já ouviu aquela expressão que diz tradutor traidor? Ela é uma expressão antiga e muito utilizada por uma razão simples. Existem palavras, expressões, conceitos, gírias, costumes em uma língua que não necessariamente encontram uma correspondência exata em outra língua. Tanto é que se você pegar, por exemplo, um texto em inglês, jogar lá no Google Tradutor, por mais que a inteligência do Google esteja bastante avançada, você vai ver que a tradução ela fica meio quebrada. Por quê? Porque não basta traduzir palavra por palavra. Isso não necessariamente formará uma frase compreensível no outro idioma, não é? Então é por isso que se diz que o tradutor ele é também traidor. Porque ele vai ouvir aquilo que a pessoa está falando num idioma, ele vai interpretar e vai traduzir de forma que quem o ouça consiga compreender. Então o tradutor coloca muito de si, das suas ideias, do seu entendimento, do seu vocabulário, naquilo que está ouvindo da pessoa que está falando em outro idioma. Você já deve ter percebido, por exemplo, que muitos filmes em português, às vezes, fala o título do filme, de repente você vê que aparece o título em inglês e você fala, nossa, o que tem a ver? Né? É claro que existe uma questão comercial, mas muitas vezes aquele título faz sentido em inglês e não faz tanto sentido em português. Então eles adaptam, tentam manter o mais próximo possível do sentido original, mas é uma adaptação. Isto, no contexto da mediunidade, também acontece. Eu sempre costumo dizer, quando o médium está em transe mediúnico, você não está conversando com a entidade, você está conversando com o médium. A diferença é que em vez do médium responder por ele mesmo aquilo que ele faria em seu estado de vigília, ele responderá por influência da entidade. É diferente, você percebe a diferença, mas nem por isso o médium se apagou, nem por isso o médium deixou de existir. Isto é animismo. É parte natural do processo mediúnico e todos os médiuns influenciam na manifestação que ocorre por eles. Dizem que Chico Xavier falava que um médium perfeito é aquele cujo conteúdo espiritual em suas manifestações é 90% do espírito, 10% do médium. Veja bem,
Chico Xavier considerava o médium perfeito aquele cujo conteúdo produzido era 90% do espírito e 10% do médium. Logo, não existe médium 100%, não existe incorporação 100%, não existe psicografia 100%, não existe nenhum tipo de comunicação mediúnica que passe por uma pessoa e que chegue aqui na Terra 100% do que saiu lá do mundo espiritual. Por isso, o médium é um tradutor. E é por isso que é importante que o médium estude, que o médium aprenda, porque ele será um intérprete. Eu já dei esse exemplo outras vezes de uma experiência real que aconteceu comigo. O consulente estava num atendimento e a entidade queria recomendar o banho de pinhão roxo. Só que tinha um problema, eu não conhecia pinhão roxo, eu nem sabia que isso existia. E aí ficava vindo na minha cabeça aproximações. Então eu ficava escutando assim, pinho, roxo, pinheiro, pinho, pinheiro, e eu não conseguia articular o pensamento para produzir a frase pinhão roxo, que não existia previamente nos meus arquivos cerebrais, porque eu desconhecia essa planta. Então ficava vindo frases semelhantes e eu não entendia o que é aquilo e achei até que eu estava sofrendo ali um processo de obsessão. Depois, muito tempo depois, é que a entidade disse, o que ela queria recomendar, que era banho de pinhão roxo. Da importância do médium estudar, principalmente as ervas, os princípios fundamentais, para que quando a entidade queira falar aquilo, isso surja no pensamento do médium com facilidade, com naturalidade. Entendem? Então, vou mais uma vez repetir. Animismo é parte do processo mediúnico. O que a gente tem que ter cuidado é na inversão das porcentagens. Veja bem, eu disse que Chico Xavier considerava o médium perfeito aquele cujo conteúdo por ele obtido era 90% do espírito e 10% dele. Agora imagina o inverso, 10% do espírito, 90% do médium. Aí já não é um processo natural, aí já acontece uma interferência muito grande. E isso também é normal nos médiuns que estão começando. Vejam, por exemplo, que a maioria dos médiuns, quando começa ali os primeiros transes mediúnicos, eles ficam perdidos. Eles não sabem se eles estão fazendo correto, se é daquele jeito mesmo, se é ele, se é o guia. Por quê? Porque inicialmente o animismo ele é muito grande no médium. Então, o cara começou o desenvolvimento hoje, ele começa assim, 10% espiritual e 90% dele. E é por essa razão, inclusive, que os terreiros não deveriam nunca pegar uma pessoa cru de tudo, mesmo que ela dê transe mediúnico, e colocasse ela para atender. Porque o animismo será muito alto nela. Porque ela não está acostumada ainda com o processo mediúnico. E é por isso que o desenvolvimento às vezes leva tempo. Porque você vai trabalhando aquele médium para que ele cada vez mais ceda espaço para que a entidade tome conta. Então começa o desenvolvimento, geralmente é assim, é 90% do médium, 10% da entidade. Os meses vão passando, aquele médium vai ficando mais firme. As entidades usam muito essa expressão, médium mais firme. Isso quer dizer o quê? Que gradativamente ele está aprendendo com o processo mediúnico e ele está se silenciando. Então, aquela influência que era 90% dele, vai cair para 80%. Passam-se os meses, cai para 70%. Passa um ano, cai para 60%. Passa um ano e meio, cai para 50%. E assim gradativamente. A maioria dos médiuns que eu conheci funcionavam ali numa porcentagem que eu diria de 50% a 60% de animismo. E talvez quem ouça isso agora até se assuste, e ache uma taxa muito alta. Mas é o que a humanidade, de forma geral, consegue.
Vejam, por exemplo, que a maioria dos médiums, antes de começar uma gira, está insegura, está com medo, está irritado ou está deprimido. Então, assim, todas essas emoções que são humanas e naturais em nosso nível evolutivo, elas vão dificultar o processo mediúnico. Então, às vezes, converso com pessoas que falam assim, minha incorporação não é 100%. E eu digo, não é e nunca vai ser. E se você for um médium extraordinário, você vai trabalhar nessa faixa de 90%. Mas dificilmente você vai passar disso. Como testemunho pessoal, eu posso dizer para vocês que o máximo que eu já consegui como médium num dia em que eu estava extraordinariamente bem foi 80%. E sei porque a entidade falou. Foi um trabalho de Exu, senti aquela incorporação forte. Acho que foi a incorporação mais forte que eu já senti até hoje, em termos de gira. E a entidade disse, olha, hoje eu cheguei a dominar, a influenciar 80%, mas ainda assim 20% era meu. Entendem? Então, para quem deseja estudar a mediunidade a fundo, deseja compreender, é preciso levar isso em consideração. Essa fantasia que muitos médiuns de Umbanda têm de ser médium 100%, esquece. E isso não tem nada a ver com grau de consciência. Então, às vezes, o médium consciente, ele consegue chegar a um percentual muito grande de tradução correta. Não tem nada a ver ele ser consciente ou não ser. Esqueçam isso. Tem a ver com preparo, tem a ver com dedicação, tem a ver com a elevação espiritual do médium, com o seu esforço, com sua vontade. Quanto mais determinado, quanto mais empenhado, quanto mais o médium se entrega, maior será a sua passividade. Ou seja, maior será a sua entrega e, portanto, menor a sua influência pessoal. Mas não se enganem, a maioria dos médiuns vão funcionar nessa faixa, 50%, 60%, etc. Isso é o que a humanidade consegue geralmente. Porém, quando nós encontramos altos índices de influência anímica, aí se torna preocupante. Porque aí a mediunidade deixa de ser uma tradução do pensamento do espírito para ser quase uma inspiração. Aí é muito do médium. Quando isso acontece, o médium tem que voltar para o desenvolvimento, firmar, se aprumar para que o trabalho possa acontecer, o que é muito difícil, inclusive, porque muitos médios são orgulhosos e se você falar, você não está bem, você tem que voltar para o desenvolvimento, ele se sente ofendido e muitas vezes sai do terreiro. E digo porque eu já vi isso acontecer, ok? Para finalizar, muitas pessoas perguntam, mas como que eu sei se o médium está com muita ou pouca influência anímica? Isso não é uma coisa que você deve avaliar nos outros. Isso é uma coisa que você deve avaliar em você, em nós. Cada médium deve avaliar a si, o quanto ele está ou não influenciando na comunicação, quanto ele consegue manter-se quieto, manter-se em silêncio, para que a entidade fale e fale do seu jeito, da forma mais natural possível, não é? Agora, existem terreiros, e eu já vi isso acontecer, em que o animismo ele é sistematizado. Por quê? Porque se pressupõe que as entidades devam ter tal ou tal comportamento. São aqueles terreiros, por exemplo, que você vê assim, gira de preto velho, todo preto velho incorpora igual, anda igual e fala igual. Aí você sabe que ali o animismo está muito grande. Por quê? Porque na realidade isso seria impossível. Porque cada preto velho é um espírito, é diferente um do outro. Eles não agiriam da mesma forma, não teriam o mesmo comportamento, não falariam da mesma maneira. Então, quando o animismo está baixo, você vê as diferenças de personalidade de cada entidade, porque o médium deixa isso fluir. Mas existem casas que têm regras muito rígidas em que se fala, não, o preto velho tem que chegar, ele tem que fazer assim, ele tem que andar assim e ele tem que falar assim. Se não tiver desse jeito, está errado. Aí o que o médium começa a fazer? Ele geralmente vai se inspirar no chefe da casa, no médium dirigente, e vai imitar a entidade deles. O que não quer dizer que não tem uma entidade ali trabalhando, mas ela vai trabalhar meio capenga, porque ele vai estar imitando ao invés de deixá-la agir livremente.
Então, animismo é parte do processo, nós devemos trabalhar, dedicar, fazer por onde para diminuir sempre a nossa influência, lembrando, contudo, que ela sempre existirá. Não há como fugir disso, não há mediunidade 100%. Mas a nossa meta deve ser sempre buscar nos aquietar para que a entidade se manifeste, tanto quanto possível, em sua singularidade. Vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.